Sejam bem-vindos, eu acabei de chegar. E vamos ver no que nós vamos falar. Estava falando de rosto, técnicas em pinturas. A gente falou de Art Nouveau, Ernesto Dell'Inne, Elisabeth Sonré, Alfonso Mucha. E, nesse momento, nós vamos começar composição. E, na parte da composição, eu quero mostrar para vocês os princípios de Gestalt. Página 354. Esse aqui é tipo um resumo, tá? Vamos expor 6 princípios. Boa noite, Leia, tudo bem? Olha, isso aqui é um assunto bem bacana, porque envolve teoria da percepção. É sobre sensações. Quando a gente vai desenhar, eu falo muito sobre medir, eu falo que o cérebro engana, eu falo que o que a gente vê não é o que é real, e a gente tem que medir e confiar mais na medida do que no que a gente está percebendo. Eu falo sobre colocar a cor e sentir a cor. Hoje, estava dando aula, eu cheguei agora há pouco, né? Aí, valeu pelo tap-tap. Aí, tinha uma questão do verde. Nós estávamos pintando, duas pessoas diferentes estavam pintando. E passaram pela mesma coisa, com acrílica. Eles falaram, como que eu chego nesse verde? Era um verde grama. Mas para chegar no verde grama, você tem que misturar um verde com amarelo. Ou bastante amarelo e pouco cian. É essa a ideia. E a pessoa não estava conseguindo chegar nesse verde, então não ficava a cor saltando. Aí eu fiz, aí a pessoa falou, mas isso é amarelo. Aí eu falei, não, é verde. É que o seu olhar está viciado. Vamos fazer uma coisa. Aí eu peguei um amarelo e coloquei do lado do verde grama. Aí a pessoa olhou, é verde. Porque agora vocês têm uma referência. E esta comparação no olhar que ajuda. Então, olha, 6 princípios. Aqui, bem ali. Vamos colocar certinho. Aí. 6 princípios da Gestalt aplicado ao design gráfico e web. Combinado? No processo criativo do design gráfico ou web, recorremos, de forma mais ou menos consciente, a agrupamentos perceptivos. Então, quando você vê um agrupamento, você tem uma percepção a esse tipo de agrupamento. Como assim? Vamos adiantar, só para entender o que eu estou falando. Você está vendo um quadrado aqui? Não é um quadrado, são 16 bolinhas azuis. Mas a gente vê um quadrado. Isso é uma percepção desse agrupamento. Depois eu falo dessa parte, que depois a gente fala de proximidade. Tá? Então, é isso que eu quero dizer com agrupamento. Quando você tem uma fila, 2 pessoas, não é bem uma fila. 3 pessoas é uma fila. E é uma fila em linha reta, precisa de pelo menos 4 pessoas para perceber que está uma fila em linha reta. Porque se colocar 3 pessoas, vai parecer que é uma curva. Curva não, um triângulo, né? O princípio de Gestalt, teoria fundada pelo psicólogo Max Wertheimer, sobre a psicologia da forma, estipula algumas das estratégias básicas que permitem o designer dirigir o olhar do utilizador e conduzir de forma a compreender o conteúdo do site, ou do sítio, ou do lugar que está vendo, apontando para o sentido com que está fazendo a leitura do mesmo. Vamos explicar isto de uma forma que nós entendamos. Só um pouquinho, deixa eu pegar o material. Procurar um lápis, alguma coisa para mostrar isso daí. Só um pouco. Opa, achei um lápis verde. Pode ser. Um monte de pincéis. Vamos pegar lápis amarelo. Não vai servir agora, mas tudo bem. Marrom é útil, né? Tá aí. Papel. Vou pegar esse papel rosa. Então veja uma coisa. Olha só. Aqui eu tenho uma bola. Aqui tem outra bola. Aqui tem uma terceira bola. Aqui tem uma quarta. Aqui tem uma quinta. Aqui tem uma sexta. Aqui tem uma sétima. E aqui tem uma oitava. Eu posso continuar. Posso colocar mais uma aqui. Eu posso continuar. Posso colocar para cá. Nós estamos no Ocidente.
Não leva em conta o primeiro que eu coloquei. Mas vamos dizer o seguinte. Essa bola eu vou representar com o símbolo de triângulo. E esta bola eu vou representar com o símbolo de círculo, certo? Aonde vocês vão olhar primeiro? No círculo ou no triângulo? Ou no triângulo ou no círculo? Vão nesta bola ou nesta bolinha pequena? Qual é a primeira que vocês vão olhar? Eu vou ficar congelado para cortar essa parte, assim que conseguir uma resposta eu olho. A maior. Beleza, ótimo. Talvez seja a maior, porque ela é maior, mas eu acredito que não. Eu acredito que é porque nós lemos da esquerda para a direita. Porque, olha, se é da maior, a impressão é que ela está indo para longe. A impressão é uma direção. Então, o direcionamento foi este. Agora eu vou fazer uma diferença. Dessa vez eu vou tirar da câmera e depois eu coloco. Só um pouco. Só um pouquinho. Aí está. Qual é a primeira? Levando em conta que está na horizontal a câmera, tá? A maior ou a menor? A menor ou a maior? Ok. Olha, antes a maior era, agora a menor. Qual é a conclusão? Nós lemos daqui para cá e daqui para cá. Pena que nós não temos um leitor do Japão ou da China, porque eles leem de baixo para cima, da direita para a esquerda. Isso é um costume do nosso olhar. Nós lemos daqui para lá. Então, quando a gente vai fazer uma arte, nós temos essa ideia de que a entrada do olho e aqui é o final do olho. Eles fizeram um teste com uma leitura de onda em relação a isso daí. Vamos ver. Famosa gravura da onda japonesa. Essa é uma obra oriental. Aí, ao ponto da primeira, não é da esquerda para a direita. Começa no centro. Do centro, o pessoal começa a ler assim. E aí lê aqui. O olho faz esta curva. Como eles souberam disso? Eles pegaram um monte de pessoas, tipo 100, 200 pessoas, filmaram o olho da pessoa e viram qual era o sentido da leitura. A grande onda de Kanagawa. A grande onda de Kanagawa. De novo. A grande. Poxa, é melhor escrever, né? Aqui está. Teoria da percepção. Pesquisar. Estou procurando uma coisa que está numerado aqui. Mas eu não vou encontrar agora. Bem, de qualquer forma, as pessoas veem uma coisa assim, ó. Eles começam a analisar, tem várias cópias. Daqui existe essa leitura e acaba no Monte Fuji. E algumas coisas se perdem. Por exemplo, esse barco, ela se perde nessa leitura. Esse se perde, esse se perde. Tudo é construído de forma que o centro é a última parte da leitura. E é sobre isso que o Max Wertheimer fala. Ele fala sobre as coisas como similaridade, que é uma tendência natural de colocar elementos semelhantes, sejam formas, cores, dimensão. Mas vamos continuar. Mesmo em design, temos uma composição visual
que é conseguir através da criação de relações entre seus elementos visuais, em que o todo é superior à soma das partes. Isso é, cada elemento visual da composição adquire um valor da relação entre elementos que é produzido significado e intencionalidade. Traduzindo. Traduzir é tão bom, né? Traduzindo. Quando vocês criam uma obra, vamos aqui de volta para o nosso amigo aqui, cadê ele? Gustave Doré, estou procurando. Cadê Gustave Doré? Gustave Doré. Tá aqui, ó, as tintas acrílicas aqui. Vamos ao Gustave Doré. Achei. Não, não achei. Calma. Eu vou achar, Gustavo. Acho que tá pra cá. Achei. Tá aqui, ó. Ele coloca essa obra com uma linha do horizonte. A linha do horizonte. O barco. A linha do horizonte. O centro, ó, tá o centro do livro. À direita, nós temos Virgílio e temos o herói, que foi buscar sua amada. À esquerda, temos o barqueiro. Em volta, nós temos os mortos. A figura branca, inclinada para cá. Este, vertical. Uma divisão entre os dois. Aqui, ó, ninguém está tentando subir no barco. Aqui é maior, o pessoal está subindo no barco na parte de trás. Esta linha está inclinando aqui, dando força ao remo. Ao remo aqui, ó. A força. Ao leme. Essa montanha parece meio caótica, mas esta ponta direciona para ele também. E são linhas de força. Nesta parte, escura. Nesta parte, branca. Toda essa representação feita por ele é intencional. Tudo isso daqui é para dar a força e a tranquilidade. Dos dois sendo levados tranquilos, meio com medo, talvez, não sei. Mas toda a força está com ele. A capa está esvoaçante. Ó. Análise de composição de quadros famosos. Análise de composição de quadros famosos. Análise de composição de quadros famosos. Não vai dar. Beleza. Aqui, imagens. Tá, imagens, beleza. É óbvio que o Eugène Delacroix vai trabalhar com triângulo. Século XVIII e XIX. Final do século XVIII, metade do século XIX, beleza. Ó, tá aqui. Estrasburgo, 6 de janeiro de 1832, Paris. Desculpe, século XIX total. Ele nasceu em 82 e morreu em 83. Eu lembro, é verdade, ele morreu com 49. Tá, viu? É século XIX total. Não é metade, não. Vamos ver outro. Opa, volta. Cadê outro? Eu tenho um livro que mostra muito bem isso daí. Opa, volta. Do canto. 45 graus do canto. Um outro ângulo qualquer aqui, mas de um canto ao outro. Esse 45 graus de um canto ao outro. O corpo dela está aqui e está aqui, ó. Nessa parte. Aqui está o rosto, no cruzamento dessa diagonal e num traço a 45 graus. Fazendo esta linha. Isso daqui é muito usado mesmo. Lembra da regra do terço? Olha o triângulo novamente. Então, olha essas composições geométricas. A impressão
é que ele está sendo torcido. A impressão que está sendo torcido. E na real são só um monte de quadrados feitos. A impressão são várias. Você vê um quadrado, parece que está curvo, parece que tem profundidade, parece que tem perspectiva. Olha, elementos soltos. Parece que está caindo naquela mesma forma de triângulo que eu falei que é muito comum aos pontos dispersos. Na cor, como ele está meio disforme, olha que interessante. A forma meio orgânica, mesmo sendo um monte de ladrilhos quase com degradê. A forma, a gente trabalhou muito forma. Reto aqui, reto aqui. Esta linha principal mais forte é interrompida por essa linha. E aqui tem mais ou menos uma continuidade para cá. Não preciso falar nada. É isso que ele está falando. O todo forma uma imagem mais complexa baseada em elementos visuais. Então, é uma relação desses elementos pequenininhos que se coloca, forma uma imagem maior que tem uma intenção que é dirigir o seu olhar para o que importa, para o que você quer. Eu estou sendo claro? Eu quero ser muito claro. Bom, o abstrato é maravilhoso em relação a isso. Porque o abstrato é só forma. A questão dela é apenas forma. Percebe que aqui está neutro, e aqui se vê esta parte um pouquinho mais neutra com essa figura, mas aqui você vê uma bolota de uma figura mais forte, e olha aqui no canto, um preto vindo nessa direção. Então você consegue fazer essa colher como se fosse a onda. Aqui no centro teria que ter alguma coisa importante, mas não tem. Não nessa composição. Vamos ver outra. Olha, descendo novamente, uma pilastra, e esse vem para cá. Então você tem esta linha para cá, um pontual amarelo, e esse desce. Tem a proporção áurea também, mas não quero falar de proporção áurea agora. Não. Nem sequência de Fibonacci, nem proporção áurea. Só sequência de olhar. Vamos devagar, tá? Então se segura aí quem for falar de proporção áurea. Não fala. Nem de Fibonacci. Guardamos para depois. Aqui, ó. Da esquerda para a direita descendo, a figura entra aqui, ó. Preta grande. E vem nessa direção. E isso não é figurativo, isso é abstrato. Ó, bastante elemento. Uma cor amarela que se torna neutro. Então o elemento fica aqui. Aqui é o centro. Ó a divisão. Esquerda e direita. Então uma boa composição é você fazer esta direção do olhar. Sempre a direção do olhar. Ó, linha do horizonte. A figura está aí embaixo. O azul está aqui. Vamos olhar isso daqui de forma, ó. Esquece esse. Esse é a proporção áurea e eu não quero falar de proporção áurea. Não. Sem proporção áurea. Desculpem por aquele. Mas entenderam a questão? Então, ó. É tudo assim. Você faz com uma intenção. Você faz pensando se vai pôr no canto ou não. Veja uma coisa. Essa é a folha de livro que eu pus aqui. Aqui tem as letras do lado esquerdo. A imagem do lado direito. Aqui não, mas aqui eu fiz. Aqui eu fiz a imagem do lado direito e o texto do lado esquerdo. Ó, a imagem amarela e a imagem desenhada assim. Olha como esse cara fez. Deste lado, ele preencheu com um monte de sujeirinha uma figura aqui e para cá. Veja, deixei maior aqui e menor aqui. Ó, imagem do lado direito e a sequência pá, 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 do lado esquerdo com texto. Veja, texto pequeno do lado direito, imagem maior. Cada uma dessas tem uma intenção. A intenção desta é a seguinte. A pessoa que quer ver a imagem, a figura, ó, tá ali. É obrigado a abrir para ver a imagem. Então ela vê o texto no canto. Então eu fiz muitas vezes isso. Ao obrigar a dirigir o olhar da pessoa para dentro.
Então, a imagem fixa mais aqui do que no canto. Ou mais texto do lado esquerdo, para forçar a pessoa a abrir a página para ver o lado direito. É uma intenção. Não é sempre que eu fiz, mas eu fiz algumas vezes isso. É a intenção. Isto. Veja. Imagem do lado direito, texto de entrada do lado esquerdo. Interrompimento, texto, eu enleio e eu quebro o que eu fiz. Imagem do lado esquerdo. Mas uma quebra pequena. Eu faço quebra, faço um monte de coisas assim, certo? Ó, de novo. Texto do lado direito, imagem do lado esquerdo. Texto do lado direito, imagem do lado esquerdo. Intenção. Tudo intenções. Vamos lá. Isto é, cada elemento visual da composição adquire um valor superior e uma semântica específica. Então, nessa semântica, eu tenho uma intenção, eu arrumo umas imagens para que essa intenção aconteça. Por exemplo, similaridade, proximidade, enclausuramento, eu fiz assim, ó, imagem aqui, imagem aqui, imagem aqui, imagem aqui, imagem aqui. Zigue-zague do olhar. Você é obrigado a passar o olhar pelo texto para ver a imagem. Certo? Essa é a semântica específica quando está em relação um com o outro. Que é a relação entre esses elementos e este, que tem um significado e uma intencionalidade. A minha intenção é você viajar o olhar. A minha intenção é não cansar o seu olhar. Então, quando você vai fazer uma página de história em quadrinho, você pode fazer uma página de história em quadrinho cansativa ou uma página de história em quadrinho que o olhar vá, viaje e seja legal. Acredite, a edição da Mônica e da Maurício de Souza, eles sempre brincam com isso. Brincam mesmo, com a forma e com a viagem do olhar. Deixa eu pegar um quadrinho aqui. Feito. Não é quadrinho? Ok. 300 de Miller. Este não foi o formato que ele queria. O quadrinho que tem o formato adequado está lá na K2. Eu deixei na K2. Então, olha. O texto, cadê? Cadê o texto? Onde está o texto? Achou. O texto foi posto embaixo. Em vários quadradinhos. Qual a ordem de leitura? Será que eu leio daqui para cá, depois venho para cá e venho para cá? Ou leio aqui até aqui, depois venho para cá e venho para cá? Provavelmente é daqui para cá. Mas se a gente lê errado, ó, não, nada de sono esta noite não para o rei. Impaciente demais, ansioso como um jovem, desejoso como um cadete, imberbe pela batalha. A batalha ainda há quilômetros de dias e distância. Impaciente e frustrado, seus 50 anos foram todos uma estrada direta levando a esse reluzente momento, esse radiante choque de escudo e lanças, espadas, ossos, carne e sangue. Talvez ele tenha errado, mas comigo funcionou. Eu vi que esse está mais próximo, então li daqui para cá. Mesmo estando abaixo deste, eu li este primeiro. E era isto. Aqui, eu vim para cá e vim para cá. É uma quebra. E é uma quebra divertida. Isso deixa o quadrinho divertido. Ele faz uma coisa bem simples. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Não tem nada divertido, na verdade. É simples. Um espaço gigante até esse quadrinho. Ou você tem motivo? Mentiroso, ladrão, pervertido. Li Yat-sen é tudo isso. E recentemente também se tornou um assassino. Bancando sábio, andarilho, Li vendeu o Elisíris e Unguento para os ignorantes que habitam as montanhas. A fermentação de sangue, de cobra, ginseng e urina transformaram sua poção numa mistura fatal. 17 morreram. Entendeu o que eu fiz? Viram? Ó, de novo. É o movimento. É o movimento. Isso é intencionalidade. E os outros montanheses esmagaram seu peito com porcelana e largaram no deserto, respirando o próprio sangue para ter uma morte lenta e dolorosa. Mas o texto podia ser contínuo. Não precisava disto.
Podia ser uma coisa assim: 17 morreram, reticência. Podia ter sido mais. Podia ser isso, podia ter sido mais. Olha, é uma posição simples e um espaço enorme. Súbito o céu se rasga e grita, e o destino chega em asas candentes. É muita palavra para um espaço tão grande. Em cima a leitura, embaixo a imagem. Em cima a leitura, embaixo a imagem. Uma imagem gigante, o texto, é uma queda em tanto. Viram? O espaço, a pausa, ó, é uma queda em tanto. Muito bom. Olha o texto. Pá, pá, pá. Pá, pá. Vê? Ela funciona. E é uma divisão monótona, onde o texto tem mais valor que o desenho. Mas, como que ele resolve isso? Assim, uma página inteira, sem texto. Sem texto. Quer dizer, tem o texto dos títulos. Sem texto. Opa, tem um texto aqui. É. E de repente, um monte de texto. Intencionalidade. Ah, esse é pesado demais. Não. Uma imagem gigante. Não. Uma imagem gigante. Não. Ela está sorrindo com um sorriso malévolo. Pergunta, por que não? Outra morte não. Não deixou espaço. Ele deixou a explicação na virada da página. Ou os creches. A composição. Dá prazer de leitura. Então, é intencionalidade. Por isso, segue os 6 princípios de Gestalt que são aplicados ao design, criando organização e hierarquia. O que é importante e o que não é, isso se quer que a pessoa demore entre uma coisa e outra. Aí, ó, tendência natural de colocar em relação elementos semelhantes, sejam por forma, cor ou dimensão. Isso daqui é um retângulo azul. Não, vocês não estão vendo isso. Vocês estão vendo uma linha azul, um espaço feito com linha semi-apagada e uma linha azul. Mas por que eu falei semi-apagada se não está preto? Porque é o contraste desse azul com esse branco. Não é? Então, vocês têm uma tendência natural de colocar a relação de elementos semelhantes, seja por forma, cor ou dimensão. Nós temos a tendência de ver assim. No Japão, talvez tenha a tendência de ver assim, mas não vai conseguir ver. Então, ele vai ver assim. Ao contrário. Na China também. E em qualquer país que se leia ao contrário, como a Coreia. Proximidade. Agrupar elementos por distâncias entre si, formando grupos visuais de elementos que encontram próximos. Ó. Temos esse quadrado e esse retângulo. E olha o espaço. Esse espaço faz com que aqui tenha uma identidade, um quadrado, e aqui tem um retângulo, e esse parece que não faz parte deste. Esse está separado deste. Igual no balão do quadrinho que eu mostrei, lembram? Mas ele tem a mesma natureza. As bolinhas são iguais. Enclausuramento. A percepção completa uma forma ou objeto que não está totalmente definido, ou está incompleto, ou quando um espaço não está completamente fechado, mas conseguimos apreender a forma e preenchendo a informação que falta. Ó. Vocês veem que isso aqui é um círculo e esse é um quarto de círculo. Esse aqui é um círculo e um quarto de círculo. Aqui é um círculo e um quarto de círculo. Aqui é um círculo e um quarto de círculo. Aqui não tem um quadrado. Aqui tem um círculo e um quarto de círculo. Pessoa vestida de branco na neve. Opa, eu vou achar uma aqui que eu mostro. Poderia ser este.
Ela está de vestido curto ou largo? Você sabe a largura do vestido. Aqui tem um cinza que dá uma sequência no braço, então vocês sabem que a mão está aqui. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Ô, complicação. Ó, vocês sabem que o vestido cai aqui. Como que vocês sabem? Vocês estão vendo a linha? Tá vendo uma linha aqui? Mas alguém vai dizer, eu tô vendo, eu juro que eu tô vendo a linha. Mas está muito apagado. A relação entre este branco meio avermelhado com esse branco meio azulado é a mesma relação entre ser avermelhado e ser branco mais azulado. A mesma coisa desse lado aqui, ó. Vocês sabem que está para cá. A mesma coisa a manga. Vocês sabem que aqui está a manga, porque você tem uma continuidade visual. E na arte isso é muito usado, é bacana, é lindo fazer essas coisas. Essa continuidade visual. Explicar pouco, explicar muito com pouco. Não é? Então a gente preenche a informação que falta no olhar. Figura de fundo. Percepção do espaço positivo e do espaço negativo consiste em jogar com o que é percebido com o fundo e com a forma. Então isso aqui é um vaso ou são dois rostos? Deixa eu ver se eu encontro. Essa parte que é mais difícil encontrar. Fotos. Que parecem outra coisa e por isso ficaram engraçados. O cachorro e a pessoa. Tá olhando bem, né? Quando a gente amplia, a gente percebe que aqui, ó, tem o rosto de uma criança e aqui tem o rosto do adulto. E os dois se fundiram, porque a criança está de óculos. Então a criança está no colo, mas parece que o rosto, o nariz, é parte disso daqui. Isso dá uma outra leitura. Tem várias assim, vamos ver outras. Ah, vou visitar essa. É óbvio que a cabeça da pessoa está aqui. E o cachorro está sentado. Olha esse cara. Ele é tão pequeno e subiu nas costas dessa moça e está segurando o ombro dela. É óbvio que não. Ela está com uma roupa que tem uma mancha preta aqui, parece a perna dele. E ele está segurando a beirada dessa janela lá atrás. Isto não é o que vocês estão pensando. Essa perna é dessa moça. Ah, meu Deus. Não é o que eles estão pensando. É um bracinho de uma criança. Olha que braço peludo que ela tem. Não é. É a perna do outro cara. E assim vai. Olha o tamanho da mão dessa criança. Não é grande, na verdade. Que moça forte, né? Na verdade, essa perna faz parte dele. A percepção do espaço positivo e do espaço negativo consiste em jogar como é percebido, como fundo e como forma. Mas isso é espaço positivo e negativo? Se você olhar com cuidado, é. Preto e branco, claro e escuro. É a continuidade. E depois tem a sua cultura. Porque a visão cultural ajuda nesse olhar. Princípio de boa continuidade. Todos os elementos são percebidos como parte de um objeto coerente. Por exemplo, se eles estão alinhados entre si, são considerados um conjunto. Com essa regra, podemos induzir o movimento e conduzir o olhar para um sítio específico do layout. Tá assim, mas aqui, ó, deixei apagado, ou seja, com o mesmo contraste do fundo. E este ficou mais forte, então você segue para cá. Região comum.
Todos os elementos que partilham uma região comum são percebidos como elementos que fazem parte de uma composição. Conseguimos criar seções com conteúdos diferentes na mesma página, criando áreas distintas através de definição de limites dessa região. Este é um limite, e aqui nós temos 3 elementos completamente diferentes. Um branco apagado, um triângulo e um círculo, como está aqui dentro, eu falo que faz parte do mesmo conjunto. Quando eu fiz essa página decorativa de faixa, tem um monte de faixas decorativas, mas quando fui colocar um exemplo do Mondrian, Kandinsky e Klee, eu fiz uma linha também, para seguir a sequência, mesmo sendo 3 coisas diferentes. Aqui eu fiz nesta linha, mesmo esses 4 estando aqui, mas este começou a fazer parte desse elemento aqui, mesmo sendo totalmente diferente. Fazendo uma divisão para essa parte como se fosse uma coisa mais clara, ó, menos fechamento, sem o fechamento. Aqui, usei foto e texto. Olha, texto do lado direito. Aqui, faço uma caixa de texto, uma caixa aqui, e uma abertura, e 2 caixas para cá. A forma como a gente trabalha os elementos faz com que haja região em comum em cada página. E assim a gente brinca. Ok? Tá. Desenhos decorativos em faixas. Temos abaixo alguns exemplos de composição gráfica com forma desenhada que são dispostas em sequência, formando uma faixa decorativa. Observe a variedade de formas, sabendo que, além dessas, muitas outras poderão ser compostas. E quadros de diferentes maneiras de realizações desse trabalho, há essa possibilidade de acabamento de branco e preto e colorido. A mais apagado, mais forte, mais apagado, mais forte. Branco, preto, branco. Ó, losango. O quadrado preto desaparece e vem para cá. Então você tem isso, ó, como uma ondulação. Olha este. A corrente. Losango, quadrado, amarelo, vermelho. Este. Muda a direção. Passa por baixo. Passa por cima, passa por baixo. Passa por cima, passa por baixo. Mondrian. Vermelho, amarelo, azul, preto. Com vermelho, amarelo, azul, preto e branco, ele faz algumas sequências tentando quebrar. Azul, amarelo, azul. Amarelo, azul, amarelo. Olha que brincadeira dele. Vermelho, amarelo, vermelho. Achamos o padrão. Triângulo. Completamente contrário. Olha só isso aqui. 2, 1. 2, 1. Achamos o padrão. Como pode ser tão fascinante uma coisa quando a gente faz essa análise com este olhar? Como que nós podemos mudar a nossa visão em relação à arte abstrata se a gente começa a entender a intenção? Então, para entender a arte abstrata, temos que entender os princípios de Gestalt. A arte abstrata tem 2 tipos. Uma é a abstrato, real, tipo, não é emocional, completamente racional e matemático. E o outro, emocional, que você coloca e sente. É diferente. Você olha e sente. Você olha isso aqui, você não sente. Matemático. Você pode até sentir alguma coisa festiva, ou humorística, ou psicológica. Então, isso é só movimento, não tem nada de amor, sentimento, inveja, nada. É só movimento. Isto é só degradê agradável aos olhos, só. É um abstrato com uma intenção decorativa matemática. Esse daqui é a optical art. A intenção é confundir. Então temos 3 intenções. 3 intenções. É apenas teoria da percepção sendo aplicada no movimento quando vocês olham. Por isso que é optical art. Esse daqui é um abstrato que tem uma intenção que é mais emocional. Olha aplicado, o canto do pássaro. Quando ele faz essa fumaça, quando ele puxa isso daqui, ó, e faz essa volta, ou ele faz isso aqui mais fraco e deixa bem preto isso aqui com sombra e faz linhas horizontais, emocional. E nem abstrato é, mas é trabalhado de forma abstrata e é figurativa.
São linhas horizontais que começam a ficar tortuosas. Não é porque o mar só é tortuoso, é porque ele queria mostrar o agito do mar, o perigo, onde estava cheio de mortos. Então, cada uma dessas coisas tem uma intenção. E essa intencionalidade pode ser puramente decorativa, mágica, matemática, decorativa, matemática, pode ser emocional, ou pode ser uma intenção para contar uma história. Abstrato, esqueci o nome, abstrato, não concreto, abstrato expressionista. O expressionismo abstrato foi um movimento artístico na origem dos Estados Unidos, cujo auge foi atingido nas décadas. Foi o primeiro movimento especificamente americano a atingir influência, colocando Nova York no centro do artístico. Pollock é o cara que procurava esta falta total de figurativo. Ele chamava de pintura automática. Aqui, ó. A geração Konen e Pollock parecia ter sido entre o expressionismo abstrato, composto por figuras em torno dos quais a maioria dos críticos e artistas mais jovens se orientava. Incorporam elas o emprego de uma paleta agressiva, olha a palavra. Por isso é expressionista. Joga tinta de forma violenta. Conjunto de traços geométricos e aleatórios. Aleatórios, sem aqueles quadrados que vocês viram em Kandinsky. Aleatórios de pintura automática. Você joga sempre do mesmo jeito, fazendo texturas. Num empaste pesado e grosseiro de pigmentos sobrepostos. O modo do pintado americano rompeu com a pintura de cavalete e elegeu o suporte de parede ou no chão, que permitiu ao artista tivesse uma resistência dura para trabalhar dos quatro lados. Ele ficava de pé, jogando a tinta. Certo? Então se torna uma coisa... Olha, só para vocês verem. A evolução da pintura de Pollock. Estou encerrando, tá? Só com isso daqui. Porque esse daqui é o ápice, beleza? Eu escrevi pouquinho aqui. Imagens. Ó. Vamos ver se eu encontro. Olha ele jogando que eu falei. Ele ficava em cima e jogava de forma agressiva e aleatória. A intenção dele não é aquela que a gente estudou agora. A intenção dele é preencher e é a textura que importa. Tá certo? Então é isto. Vamos ver aqui, ó. A evolução da pintura de Pollock, eu teria que pegar por data. Mas eu vou mostrar para vocês. Ó, veja. Disso daqui, vocês conseguem ver movimento, quase ver em composição. Vocês começam a não ver mais composição. Ele começa a ser mais jogada, preenchendo cada vez mais, até chegar nisso daqui, ó. Isso daqui está muito próximo do chuvisco da televisão de vocês. Está muito próximo de arte fractal. Então, isso não tem figura nenhuma, geometria nenhuma, composição nenhuma. A composição é superfície e textura. E é assim que a gente encerra. Não estou dizendo que é certo, que é errado, não estou falando para vocês gostarem ou não gostarem, mas é entenderem a forma de fuso, a elipse, como que enquadra no papel, o enclausuramento no quadro e a fuga disto com o Pollock e outras pessoas, beleza? Amanhã eu vou começar mais tarde, porque eu dou aula até mais tarde, então vai começar às 6h30, tá certo? Então, amanhã nós vamos ver, já vimos Paul Gustave Doré? Vamos ver Leonardo Fibonacci, composição artística, daí a gente vai ver número de ouro, proporção áurea, tá? Isto. A gente pode até ler o Paul Gustave Doré. Tá bom? Então, até amanhã. Muito obrigado pela paciência de vocês, por essa matéria inusitada que faz parte de Concept Art, que é bem importante para quando vocês criarem, como esse daqui, ó, que a gente faz isso daqui,
põe isso aqui saindo desse jeito, para vocês criarem coisas pensando em composição de uma maneira muito mais interessante e com intencionalidade. Esse é o nosso objetivo. Não importa se seja uma pintura na camiseta, se seja uma decoração, se seja uma pintura na parede, se seja um projeto de designer, se seja uma pintura de quadro. Isso é importante para todos nós que somos artistas. Mesmo se fosse bordado, é importante também, tá bom? Então, até amanhã, 18h30. Se eu chegar antes, a gente faz antes. Fui. Obrigado. Terminar agora. Me siga, me curta, me compartilha. E valeu.